irmãos, hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Tiago e o capítulo de hoje é o capítulo 3. E ele começa assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, Tiago começa aqui com um conselho, né? Esse conselho vai para alguns irmãos da igreja que tinham um anseio de serem mestres, mesmo não recebendo capacitação divina para isso. E a gente lê lá no livro de Efésios que Paulo, ele destaca que alguns foram chamados para serem mestres, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas. Então, há uma capacitação de Deus para isso, há um dom dado por Deus para isso. Mas alguns queriam ser mestres sem receber esse dom para se vangloriar, né? E aí ele diz, olha, não queiram ser mestres, pois nós, os que ensinamos, Tiago se inclui, né, nessa turma dos mestres, seremos julgados com mais rigor. Então, esse julgamento que Tiago fala aqui não é o julgamento humano, não é a crítica, o julgar do homem, mas o juízo final. Tiago se refere ao juízo final, tendo a certeza da sua salvação e explicando, né, que os mestres serão julgados pela condição de mestres, né? Existe um julgamento maior por ter sido atribuída uma função maior aos mestres. E ele continua, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Então ele traz, né, essa revelação de que todos nós cometemos muitos erros. Em outras versões fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, Tiago ele continua dando uma instrução para essas pessoas que tinham anseio de serem mestres. E aí ele fala, olha, existe uma condição que nos faria perfeitos, nós, os mestres: controlar a língua, né? Ter um controle sobre a língua. E a gente vai ver que esse controle tem muito a ver com a palavra de Deus, né? Sobre manejar bem a palavra de Deus, sobre estar sob o governo de Deus, sob a glória de Deus e ansiar pela glória de Deus. Vamos continuar. Versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. É interessante que ele faz duas comparações, né? A primeira é com o cavalo. E a gente vê que no Antigo Testamento, principalmente, o cavalo ele era o sinônimo e o único sinônimo de força, né? Então ele está se referindo aqui ao tamanho do cavalo, à força do cavalo e à pequenez do freio que o limita, né? Então o freio ali é muito pequeno referente à força do cavalo e mesmo assim ele limita ali o cavalo. Também um grande navio com um pequeno leme. E ele faz essas comparações para se referenciar à língua, porque ele continua no versículo 5, assim também. Né? Esse assim também, ele tá, olha, eu acabei de fazer essas duas comparações e agora eu me refiro à língua, que é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Então a língua é algo que realmente demanda um esforço nosso para ser controlado, não por ser algo grande, mas por ser algo pequeno. E um exemplo de um bom controle sobre a língua é ali em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, que é Paulo. Paulo nos diz assim: portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade
para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado no cesto grande de uma janela no muro da cidade. Então, olha só, Paulo diz, se eu devo me orgulhar em alguma coisa, eu vou me orgulhar de ser fraco. E ele dá um exemplo de quando ele se escondeu debaixo de um cesto para não ser capturado pelo rei Aretas. Então, Paulo usa a língua dele. Esse é um bom controle de língua. Ele usa a língua dele para se gloriar nas suas fraquezas. Ora, Paulo, que junto com Silas na prisão oraram e uma grande manifestação de Deus aconteceu naquele lugar, preferiu não citar isso como exemplo, mas preferiu falar de suas fraquezas. Um momento de fraqueza em que ele pareceu ser fraco, porque ele prefere se orgulhar em Deus, né? Então, uma língua sob controle, né? Alguém que realmente tem o controle sobre a língua, ele não se gloria nos seus feitos, mas ele se gloria por ser fraco, por depender de Deus, né? E aí é exatamente essa referência que ele faz com o freio pequeno e com o cavalo forte, né? A língua é pequena, então eu vou usar para me gloriar nas minhas fraquezas, para gloriar a Deus, né, nas fraquezas e não nas nossos grandes feitos. Continuando. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Né? Então ele vai falar que a língua ela é uma chama de fogo. É interessante a gente... É interessante a gente frisar aqui que o livro de Tiago, nesse momento, ele se parece bastante com o livro de Provérbios. Mas esse livro, na verdade, ele é uma carta, né? Então, ele tem um parecer diferente do livro de Provérbios. Quando o livro de Provérbios tem mais um cunho universal, abrangente, a carta de Tiago é mais pessoal, né? Então, ele designa aquela carta para os cristãos. Essa carta é levada para os cristãos. Aqui ele vai dizer que a língua é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira. Em outras versões ele vai falar, inflama o curso da natureza. É interessante, porque o homem ele tem um curso natural, e esse curso natural leva o homem à morte. E a língua inflama, acelera esse curso, né? Apressa esse curso. Continuando, ele diz, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, ele vai dizer que o ser humano doma toda espécie de animal. Na verdade, Deus designou o homem para isso, né? Para ter o controle, para domar realmente os animais. Porém, o homem não consegue domar a língua. E aí ele vai dizer, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? Existe um livro que eu li na minha adolescência que se chama Há Poder em Suas Palavras. Eu não lembro o nome do autor do livro, mas ele vai falar sobre isso, né? E sobre a gente usar a nossa língua para liberar bênçãos sobre a vida das pessoas. É interessante porque todas as vezes que eu usei a minha língua, né, usei a minha boca, para falar algo que eu não deveria ou de alguma forma machucar alguém, eu nunca esqueci. Eu lembro muito bem dessas circunstâncias, dessas vezes, eu não consigo esquecer, né? Porque aquilo machuca as pessoas, a língua mal utilizada, mal controlada, né? Mas o mais interessante, o mais importante é a gente reconhecer, né, que a nossa língua precisa ser controlada,
que água está jorrando dessa fonte, né? Porque o pior mesmo é falar palavras de maldição, liberar maldição sobre o nosso irmão, sobre o nosso próximo, sobre a nossa família, sem saber, né? Sem saber. Então, vamos fazer uma autoanálise, né? O que está saindo da minha boca? É interessante que a oração, ela não é feita só falando, né? Quem não consegue falar, consegue orar de outras maneiras. Porém, com a minha boca, eu posso orar ao Senhor, eu posso pedir ao Senhor. E Jesus fala: qualquer coisa que pedirem em meu nome, eu o farei. Então fica algo bem claro, o nosso papel é pedir e o papel de Jesus é fazer. Então, se algo que eu posso fazer com a minha língua é pedir a Jesus, é falar com o Senhor, é liberar bênção, palavras de bênção, palavras de amor, de carinho sobre o meu próximo. Continuando a leitura, versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo o tipo. Então, Tiago continua, né, dando instruções às pessoas que ansiavam ser mestres, mesmo não tendo a capacitação para isso. Ele fala, se vocês são sábios e inteligentes, ou seja, ele está se referindo a justamente aquelas pessoas. Vocês são sábios e inteligentes? Quem gostaria de ser mestre vai logo se apresentar. Opa, sou eu. Demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Então, a sabedoria, ela traz humildade, e essa humildade gera boas obras. Então, a sabedoria é muito pouco sobre o que se diz e muito mais sobre o que se faz. E aí ele continua, mas, né, há um contraponto aí. Se em seu coração a inveja amarga, olha que importante aqui. Ele está falando que a maldade, a ambição, não sai da língua, sai do coração. Então, a inveja amarga e a ambição egoísta saem do coração, mas se em seu coração, do coração jorram as fontes ruins, jorram as águas, né? Jorram a inveja amarga. Porém, a língua manifesta o que há no coração. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Que interessante, né? Porque ele começa, Tiago fala aqui que a sabedoria, essa sabedoria verdadeira que traz frutos reais, né? Práticos, boas obras, que transformam a vida do meu próximo, essa sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Não é uma sabedoria que eu vou obter, não é uma sabedoria que eu vou usar para trazer glória a mim, não, é uma sabedoria dada por Deus. E aí ele continua, o último versículo do capítulo 3. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Interessante aqui é que você não planta o fruto, nem sai colhendo o fruto assim. Você precisa plantar semente. Semente de quê? Semente de paz. E ajuntar, então, uma colheita de justiça. Então, se eu quero colher justiça, eu planto paz. E aqui ele fala, aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz. Então não basta eu somente plantar a paz, eu preciso ser transformado por essa paz. E quem é a nossa paz? Jesus, né? Então aqueles que receberam a paz de Deus, aqueles que são transformados por essa paz, aqueles que são semeadores de paz, eles colherão justiça. Amém, irmãos? Muito obrigada, que Deus abençoe.